Existe um vazio que muita gente tenta preencher correndo para longe. Longe da família, longe da fé, longe de Deus, longe de si mesmo. E o mais curioso é que quase sempre a pessoa acredita que vai encontrar liberdade justamente onde vai acabar se perdendo. Mas existe uma parábola contada por Jesus Cristo que atravessou séculos porque fala diretamente sobre isso. Não importa quem você seja, não importa o quanto errou, não importa o quão distante você acredita estar. Essa história fala sobre queda, sobre orgulho, sobre arrependimento e principalmente sobre misericórdia. Hoje você vai ouvir a parábola do filho pródigo. E talvez no final perceba que essa história não é sobre um único filho perdido. É sobre todos nós. Naquele tempo, multidões seguiam Jesus para ouvir seus ensinamentos, mas entre o povo comum também estavam religiosos e líderes que criticavam tudo o que ele fazia. Eles não aceitavam que Jesus estivesse perto de pecadores, cobradores de impostos e pessoas consideradas indignas. Então Jesus começa a contar algumas parábolas. Primeiro fala sobre uma ovelha perdida, depois sobre uma moeda perdida. E então chega a parábola mais famosa de todas, a história de um filho perdido. Mas, diferente das outras histórias, nesse caso, o filho se perdeu por escolha própria. Jesus começa dizendo: havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo chega até o pai e diz algo impensável para aquela cultura: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Hoje, isso pode parecer apenas um pedido financeiro, mas naquele tempo era quase como dizer: pai, para mim o Senhor já morreu. Era uma rejeição, uma quebra familiar, um ato de desprezo. Mesmo assim, o pai entrega a herança, sem gritar, sem prender o filho, sem obrigá-lo a ficar. E aqui existe uma verdade profunda: Deus não força ninguém a permanecer. Ele permite escolhas, mesmo sabendo das consequências. Poucos dias depois, o filho mais novo junta tudo o que tem e parte para uma terra distante. Ele queria viver sem limites, sem regras, sem autoridade e sem responsabilidade. Pela primeira vez ele se sentia livre, mas liberdade sem direção rapidamente vira destruição. Na terra distante, o jovem começa a gastar tudo: festas, excessos e prazeres momentâneos, dinheiro indo embora rapidamente, amigos aparecendo de todos os lados, porque enquanto existe abundância, sempre existe companhia. Mas Jesus diz que ele desperdiçou tudo vivendo irresponsavelmente, até que um dia o dinheiro acabou. E logo depois, uma fome atingiu aquela região. Agora sem recursos, sem amigos verdadeiros e sem saída, o rapaz começa a enfrentar a realidade. Ele procura trabalho e consegue o pior trabalho possível para um judeu daquela época: cuidar de porcos, animais considerados impuros. Aquele jovem que queria independência agora vive humilhado, com fome, quebrado e sozinho. E a Bíblia diz algo impressionante: ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. É aqui que muitas pessoas chegam na vida. Quando percebem que aquilo que parecia liberdade era apenas uma prisão disfarçada. Então, acontece o momento mais importante da parábola. Jesus diz: caindo em si, o filho finalmente desperta. Ele começa a pensar: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Pela primeira vez, ele deixa de culpar os outros. Ele encara a própria condição e toma uma decisão: vou voltar para meu pai. Mas perceba uma coisa importante: ele não planeja voltar como filho. A culpa é tão grande que ele acredita não merecer mais esse lugar. Então, prepara um discurso: pai, pequei contra o céu e diante do Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um empregado. Esse é o peso do arrependimento verdadeiro. Não existe arrogância, não existe desculpa, não existe orgulho, existe reconhecimento. E isso muda tudo. Então, ele se levanta e começa a caminhada de volta. Talvez imaginando rejeição, talvez imaginando julgamento, talvez esperando ouvir:
Agora, aguente as consequências. Mas Jesus descreve algo inesperado. O pai o vê de longe. Isso significa que provavelmente esperava por ele todos os dias. O pai corre em direção ao filho, abraça, beija, nem deixa o discurso terminar. O filho começa dizendo: Pai, pequei contra o céu. Mas antes que termine, o pai ordena aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em sua mão, sandálias nos pés, preparem uma festa. Porque, como o próprio pai diz, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Isso muda completamente a lógica humana, porque o filho esperava punição, mas encontrou graça, esperava distância, mas encontrou abraço, esperava condenação, mas encontrou amor. Nada nessa parábola é por acaso. A roupa representa dignidade restaurada. O anel representa autoridade e pertencimento. As sandálias representam liberdade. Naquela época, servos normalmente andavam descalços, mas filhos usavam sandálias. O pai estava dizendo: você não voltou como empregado, você continua sendo meu filho. E talvez essa seja uma das mensagens mais fortes do Evangelho. O arrependimento verdadeiro não faz Deus diminuir pessoas, faz Deus restaurá-las. Mas a parábola ainda não terminou. O filho mais velho chega e descobre que existe uma festa acontecendo. Quando percebe que tudo aquilo é para o irmão que foi embora, ele se revolta, se recusa a entrar e diz ao pai: eu sempre servi o Senhor, nunca desobedeci, e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Então ele acusa o irmão, julga e condena. Mas o pai responde com calma: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era necessário celebrar, porque seu irmão estava morto e reviveu. Essa parte da parábola era direcionada aos religiosos que criticavam Jesus. Pessoas que obedeciam regras, mas não tinham misericórdia. Gente que conhecia a religião, mas não conhecia compaixão. Na verdade, existem dois filhos perdidos nessa história. Um se perdeu longe da casa. Outro se perdeu dentro dela. Um afundou nos excessos. Outro afundou no orgulho. E o pai continua no centro da parábola, amando os dois, esperando os dois e chamando os dois. Talvez hoje você se identifique com o filho mais novo. Talvez tenha ido longe demais, errado demais ou caído demais. Ou talvez você se pareça mais com o filho mais velho, frio, orgulhoso e sem perceber que o coração endureceu. Mas a mensagem continua a mesma. Ainda existe caminho de volta. Porque a parábola do filho pródigo nunca foi apenas sobre um filho perdido. Sempre foi sobre um pai que continua esperando.